Olá, irmãos. Aqui é o pastor Alberto Seiruoc. Que a paz de Cristo seja com todos. Hoje eu quero convidar você para analisarmos na Bíblia o que é a temperança. Você sabe o que é? Bom, se você não sabe ou se você deseja saber e aprender um pouco mais sobre temperança, nós vamos juntos analisarmos o texto de Provérbios capítulo 25, versículo 28. A palavra temperança, ela quer dizer autocontrole. E todos nós lutamos com isso, né? Se nós queremos ter uma vida que agrade a Cristo, se nós queremos ter uma vida piedosa, se nós queremos ter uma vida controlada, é claro que nós precisamos da temperança. Caso contrário, vamos viver uma vida completamente descontrolada. Não importa qual seja a área da nossa vida, nós precisamos ter o controle sobre ela, ou seja, termos esse autocontrole. Quer se trate, por exemplo, de comer, beber, falar, se exercitar. Se você quiser ser melhor, né? Se você quer ter controle, por exemplo, nos seus gastos, nas suas finanças, se você quer controlar também o seu temperamento, se você quer domar os seus impulsos, nós sabemos que nem sempre é fácil controlarmos esses desejos que nós temos. Às vezes nos desequilibramos, às vezes caímos, justamente pela falta de controle. Isso acontece devido à falta de temperança. Vamos aprender sobre como ter temperança e vamos aprender na Bíblia o que ela nos ensina sobre esse tema. A palavra temperança, ela quer dizer domínio próprio, ou seja, o autocontrole. O autor de Provérbios, no capítulo 25, versículo 28, ele diz: como a cidade cujos muros estão derrubados é o homem que não tem domínio próprio, ou seja, que não tem a temperança, não tem o autocontrole. A ideia que o texto traz é a ideia da vulnerabilidade, ou seja, é como uma cidade que não tem proteção. Ela facilmente poderá ser invadida, ela será dominada pelos inimigos, porque como você não tem esse domínio próprio, esse autocontrole, você se tornará uma presa fácil dos seus desejos, dessa luta desenfreada, muitas vezes de querer as coisas para si próprio. A falta de autocontrole é um elemento que tem trazido muitos prejuízos na vida das pessoas. Você quer ter domínio próprio? Então, da mesma forma como um homem não consegue se controlar ou se conter, se tornando vulnerável, ele é comparado como uma cidade cujos muros, cujas paredes foram derrubadas. Porque essa fraqueza no controle de si próprio dá aos nossos inimigos, dá aos nossos oponentes a oportunidade de causar danos na nossa própria vida. Quando não temos esse autocontrole, os maiores prejudicados somos nós mesmos. Por isso, hoje, eu quero convidar você a assumir a sua vida, assumir esse controle, esse autocontrole, a fim de que você possa viver uma vida melhor. Vamos ver, em primeiro lugar, então, o que é esse autocontrole. O que é o autocontrole? Autocontrole é o controle de si mesmo. É o que nós chamamos de autodomínio. A Bíblia chama de temperança. É o comedimento, é um equilíbrio na nossa vida. É a capacidade de você controlar as suas emoções, os seus pensamentos, os seus desejos
as suas ações. Muitas vezes nós conhecemos esse autocontrole como força de vontade. É como você chegar para um viciado e dizer para ele: olha, se você quiser, você vai conseguir. E ele não consegue largar o vício. Por quê? Porque não há uma força de vontade. Às vezes até existe a vontade, mas não existe a força para impulsionar essa vontade. A disciplina também é conhecido, né, por esses termos, ou determinação. O mais importante, né, para que você não viva a sua vida como uma cidade sem muros, como uma cidade desprotegida, é importante que você entenda que esse autocontrole ele pode ser obtido através de esforço pessoal, sim, mas ele é dado de uma forma bastante positiva na vida das pessoas que buscam a direção de Deus na sua vida. Porque esse autocontrole, ele é um fruto do Espírito. Então vamos ver o que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz sobre o fruto do Espírito. Ele diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Essa temperança é o que nós chamamos de domínio próprio ou autocontrole. De forma que a definição que a Bíblia traz de autocontrole para aquilo que a psicologia procura mostrar, né, para as pessoas é um pouco diferente. Por quê? Na Bíblia, o autocontrole é uma capacidade dada por Deus de regular a vida, a nossa vida pessoal, regular as nossas atitudes, regular os nossos processos de pensamento, os nossos desejos, as nossas paixões, os padrões e os nossos hábitos, de maneira que as nossas palavras, as nossas ações possa refletir a natureza e a vida de Cristo em nós. Estamos vivendo uma nova vida com Cristo. Eu quero mostrar a você a diferença entre esse autocontrole que Deus coloca em nós e o autocontrole que você pode obter através também do seu esforço pessoal. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer a você que o autocontrole ele pode ser ensinado às pessoas. Como é que é isso? Há muitos anos atrás, em 1979, um psicólogo chamado Walter Mischel, não sei se essa seria a pronúncia, né? Ele fez um teste chamado teste do marshmallow. Ele fez isso numa universidade chamada Universidade de Stanford. O que ele fez? Esse psicólogo, ele pegou mais de 600 crianças e colocou diante delas um marshmallow, um doce. E elas deveriam ficar durante 15 minutos olhando para aquele marshmallow. Mas elas não deveriam comê-lo. As crianças que conseguissem ficar os 15 minutos olhando para aquele marshmallow sem comê-lo, depois dos 15 minutos havia a promessa de que eles ganhariam mais um. Bom, nessa pesquisa você já deve saber o que aconteceu. A maioria das crianças não se importaram em ganhar mais um. Simplesmente, alguns pegaram o marshmallow e comeram, né? Uma parcela menor desses alunos resistiu a essa tentação. Ou seja, preferiram esperar os 15 minutos e comer, né, 2 marshmallows. E o que aconteceu? Eles anotaram, aquelas pessoas, aquelas crianças,
que conseguiram resistir àquela tentação, né? Fazer aquele esforço durante 15 minutos para poder ganhar 2 marshmallows. E o resultado desse estudo, dessa pesquisa, foi o seguinte: quem teve autocontrole teve uma maior performance na sua vida, tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional mais tarde. Essas pessoas demonstraram ter mais autodisciplina. Esse experimento também demonstrou que para o sucesso acadêmico, para o sucesso na escola, não era simplesmente o fato do indivíduo ter um QI muito alto, que é o quociente intelectual, que muitas vezes era medido através do conhecimento que as pessoas tinham. Resultado: quem teve mais autodisciplina, quem teve mais autocontrole, também teve um sucesso maior na sua vida profissional e na sua vida acadêmica. Isso é uma prova de que o autocontrole que a Bíblia ensina é importante para a nossa vida. Ela vai fazer diferença lá na frente. Hoje nós vivemos num mundo onde temos muitas pessoas descontroladas. Isso mesmo, pessoas descontroladas. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o controle, né, alimentar das pessoas. E nessa pesquisa, né, não é no Brasil, mas também não deve ser muito diferente, eles chegaram à seguinte conclusão: que as pessoas comem por ano mais de 40 hectares de pizza. São 40 mil metros quadrados. Então você imagine, né, como seria o tamanho dessa pizza. 40 hectares de pizza. As pessoas comem anualmente 53 milhões de cachorro-quente, 3 milhões de galões de sorvete, 3 mil toneladas de doces. Eles gastam mais de 2 milhões de dólares em equipamentos de ginásticas. As pessoas vão comprando. Eles consomem mais de 10 milhões e meio de dólares em batatas fritas. 524 milhões de latinhas, né, de Coca-Cola, porções de Coca-Cola. E mais de 100 milhões de americanos estão fazendo dieta. Mas 60% não praticam exercícios regularmente. Embora as pessoas tenham um objetivo, elas se descontrolam no meio do caminho. Essa falta de autocontrole, não apenas na alimentação, mas na vida emocional, nos nossos pensamentos, nos nossos objetivos, muitas vezes nos levam à queda, nos levam ao fracasso. Mas isso pode ser mudado. E o mais importante é que essa história não precisa acabar de uma forma trágica. A história da nossa vida pode ser mudada. Nós podemos ter mais autocontrole. Nós podemos nos controlar muito mais. E a Bíblia, então, ela vai nos ensinar. Ela coloca o autocontrole, a temperança, como fruto do Espírito Santo. E onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso na pessoa de Jesus. Jesus é um modelo de autocontrole. Quero mencionar para você Mateus capítulo 4. No texto de Mateus capítulo 4, Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. E quando ele saiu do deserto, né, depois dos 40 dias, né, de jejum e oração, ele estava cheio do Espírito, ele foi tentado. E ao ser tentado, Jesus resistiu a essa tentação. Essa resistência à tentação é o que nós chamamos de temperança,
É o que nós chamamos de autocontrole. Então vamos ver o que aconteceu com Jesus. Em Mateus capítulo 4, versículos de 3 a 4, diz assim: após esse período de 40 dias de jejum, e chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Observe que depois de 40 dias de jejum e oração no deserto, Jesus não tinha o contato com a comida. A primeira tentação, o primeiro impulso que vem para fazer com que ele utilizasse o seu poder para matar a sua fome, foi justamente transformar pedras em pães. Então o tentador, ele disse a Jesus: manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu com algo que estava dentro dele. Ele respondeu com a palavra de Deus. Porque ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus mostrou que ele venceria a tentação confiando nessa palavra, deixando que a palavra de Deus penetrasse o seu coração, a sua vida, e agora pudesse mostrar os seus efeitos nesse momento de tentação, fazendo com que ele tivesse esse autocontrole. Diz o texto ainda, lá em Mateus, capítulo 4, versículos de 5 a 7, que, não obtendo sucesso nessa primeira tentação, o diabo o transporta à cidade santa e coloca-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Observe que nessa segunda tentação, o diabo ele traz também a palavra de Deus. Existem duas formas do indivíduo usar a palavra de Deus. Ele pode usar a palavra de Deus, como o diabo fez aqui, para levar Jesus a tropeçar, a cair, a perder o seu autocontrole e buscar então a fama, buscar o sucesso. Mas Jesus utiliza a palavra de Deus da forma correta. Então existem pessoas que torcem a palavra de Deus. Essa é a técnica de Satanás. Isso é assim desde o início da humanidade, quando a serpente ela chegou para a mulher e disse: não disse Deus, de toda árvore do jardim comerás? Ou seja, Deus não havia dito toda árvore do jardim comerás. A mulher faz a correção. E o diabo então induz a mulher à tentação e ela perde o autocontrole e cede. Nesse caso, o diabo tentou fazer a mesma coisa com Jesus, trazendo uma palavra de Deus de forma deturpada. É quando as pessoas utilizam a palavra de Deus fora do contexto para outras finalidades que não são uma finalidade de edificação e de glorificação ao nome de Deus, mas sim para uma exaltação pessoal, que foi o que o diabo fez aqui. Mas Jesus, então, responde ao diabo: também está escrito, ou seja, ele agora está usando a palavra de Deus de uma forma correta. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Hoje em dia, muitos estudiosos, entre aspas, deturpam a palavra de Deus. Muito cuidado com certas interpretações da Bíblia.
Jesus, então, mantém o seu autocontrole através da utilização correta da palavra de Deus. Diz ainda, lá em Mateus, capítulo 4, versículos de 8 a 10. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ou seja, Jesus, ele expulsa o diabo que estava tentando fazer com que ele perdesse esse autocontrole, oferecendo as glórias deste mundo, os reinos deste mundo. Riqueza, fama, fortuna, dinheiro, sucesso, que são muitas promessas que são feitas para que você abandone as fileiras do Evangelho, para que você abandone a presença de Deus e ceda a essa tentação. Se os muros da sua vida estão derrubados, se você perdeu o autocontrole, você se torna uma presa muito fácil do diabo. Está na hora de você erguer os muros da sua vida e expulsar essas tentações, essas provações da sua vida, afastá-las para bem longe, para que a sua vida possa ter muros fortalecidos e você se sinta seguro, autoconfiante, confiante em Deus e, acima de tudo, firmado na palavra do Senhor. Jesus, então, ele é o exemplo de autoconfiança. Ele confiava em si mesmo, a sua confiança era na palavra, e esta autoconfiança, essa temperança fez com que ele vencesse todos os desejos que foram colocados diante dos seus olhos. Ele não cedeu, ele não pecou, ele resistiu. Muros fortes, muros que vão nos proteger de cairmos, de cedermos por falta de temperança. Eu quero então trazer para você mais uma passagem bíblica que mostra que Jesus é o modelo para a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 26, versículos de 48 a 53, diz assim: e o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Vejam só, Jesus, ele está no final do ministério dele. Judas está levando um grupo muito grande. João diz que era uma turba. Alguns calculam, quase 1000 pessoas naquele momento para prender Jesus. Havia um grupo muito grande de soldados. Alguns calculam, analisando o texto de João, cerca de 600 soldados, mais um grupo de 400 pessoas com paus, pedras, para prender Jesus. Quando eles chegam, Mateus não vai contar isso, mas João ele vai relatar esse fato. Quando eles chegam, perguntam, quem é Jesus de Nazaré? Jesus então responde tranquilamente: sou eu. E diz lá em João que eles caem para trás, ou seja, quase 1000 pessoas que estavam ali, inclusive os soldados,
caem para trás. Porque ele disse, sou eu. Milhares de pessoas, né, querendo prender Jesus, e ele simplesmente diz, sou eu. Ele estava tranquilo. Quando Judas chega e dá o beijo em Jesus para dizer que era aquele que era Jesus, ou seja, ele já havia combinado, quando eu chegar, aquele que eu beijar, é esse que vocês devem prender. Judas chega, beija Jesus, e Jesus tranquilamente o chama de amigo. Amigo, a que vieste? Será que se você fosse traído por alguém, você agiria com naturalidade, agiria com temperança, com autocontrole? Se você fosse traído por alguém, por um amigo seu, como é que você se comportaria? Chamaria-o de amigo? Também, o servo que puxou da espada, o apóstolo que puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, que nós sabemos que foi Pedro, Jesus disse para ele, embainha a tua espada, ou seja, guarde a sua espada. Com tranquilidade, Jesus também falou a Pedro, não há necessidade de você se desesperar, de você lutar, guarde a sua espada. Ou você pensa que tudo o que está acontecendo aqui está fora de controle? Tudo está sendo realizado conforme a vontade de Deus. Ou você acha que eu não poderia nesse momento orar ao meu Pai e Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para nos proteger, para estar aqui conosco neste momento? Fique tranquilo, Pedro. Fique tranquilo, Judas. Fiquem tranquilos, porque eu estou tranquilo, disse Jesus. Nós vamos, nesse momento, realizar exatamente a obra para a qual eu vim realizar. Eu vim a este mundo, que é dar a minha vida para salvar os pecadores. Autocontrole. Jesus não saiu desesperado, Jesus não saiu correndo, ele não tentou se defender, apenas ele sabia que ele estava no controle de todas as coisas. Nada do que aconteceu ali foi fora desse controle de Jesus. Ele não apenas tem o autocontrole, como ele tem o controle de todas as coisas. Isso é o autocontrole que eu quero apresentar a você, que é o autocontrole que a Bíblia nos fala, o verdadeiro autocontrole. Você pode conseguir isso através de meditação, oração, treinamento? Sim, mas você pode conseguir isso também se submetendo à vontade de Deus, buscando na palavra de Deus a orientação para a sua vida, para que o fruto do Espírito possa ser produzido em você. De forma que o autocontrole que eu quero falar a você, a temperança que você deve ter, o verdadeiro autocontrole, não é colocar a nós mesmos sob o nosso próprio controle, mas colocar a nossa vida sob o poder de Cristo e o controle de Deus. Quando Deus nos controla, quando Deus assume o controle da nossa vida, nós também assumimos o controle da nossa vida, juntamente com o Senhor, para juntos vivermos uma vida de segurança. Por quê? Porque Provérbios diz, como uma cidade cujos muros estão derrubados, assim é o homem que não tem o autocontrole. E como eu posso ter esse autocontrole? Deixando que Deus controle a minha vida, deixando que Jesus controle a minha vida. Que você possa, nesse momento, colocar em prática
esse princípio da palavra de Deus. Desde que Deus seja o Senhor da sua vida, desde que Ele controle você, seus sentimentos, seus pensamentos, as suas ações. E como é que Ele faz isso? Através da ação do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa submissão à palavra de Deus. Tenha esse autocontrole. A sua vida vai mudar. Tudo vai mudar a partir do momento em que você entregar a sua vida a Jesus. Esse autocontrole, na verdade, que nós temos, é a possibilidade de irmos até a cruz e entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso, Paulo disse: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Fazendo isso, você edificará muros fortes para a sua vida e você não será presa fácil para o inimigo das nossas almas. Fique com Deus, assuma o controle da sua vida, desde que Deus também assuma o controle da sua vida e que você, através desse autocontrole e do controle de Deus sobre você, você possa viver uma vida transcendente, acima daquilo que você espera, para a glória de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém.